Hoje nós vamos falar sobre os sintomas físicos da ansiedade. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. É uma alegria estar aqui com vocês. Turminha boa chegando, isso aí, vamos lá, bom dia. Vou colocar aqui o tema da live. Que turminha boa chegando, gente. Que alegria vocês aqui comigo, viu? Fico muito, muito feliz. Vamos ver aqui. Fixei comentário. Domingão, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Que coisa boa, né, gente? Mais um dia, mais uma live aqui pra gente aprender, né, a ter uma vida leve apesar da ansiedade. Fiquem comigo aqui até o final, que hoje vai ter presentinho, como teve na semana passada. Hoje eu quero conversar com vocês sobre sintomas físicos dessa ansiedade, né? O que acontece no nosso corpo, tá? Conforme eu fiz na semana passada, gente, o que eu vou fazer? Eu vou deixar para responder, interagir com vocês no final, tá? E aí vocês apertem os aviãozinhos aí, aperta o coração, aperta os coraçõezinhos, tá? Para eu saber que vocês estão aqui com a gente, que vocês estão aqui comigo, quer dizer. Beleza? Então, assim, que aí eu fico sabendo que vocês estão me acompanhando, que vocês estão me vendo, tá? Então é o seguinte, eu resolvi falar sobre isso hoje porque eu percebo que muitas pessoas têm os sintomas físicos da ansiedade e não percebem, sabe? Não sabem que é por conta da ansiedade, tá? E aí às vezes ficam pulando de um médico para o outro, sabe? Fazendo um monte de exames, aí as pessoas ficam desesperadas achando que, meu Deus, o que é? Aí você olha os exames, né? Você fala assim, nossa, tá tudo normal, o que tá acontecendo, né? E aí, primeiramente, assim, eu quero deixar muito claro que é sim muito importante descartar questões fisiológicas. Tem muitos problemas de saúde que são similares com a questão da ansiedade, tá? Então, assim, é importante sim você primeiro fazer os exames, buscar um médico se você está acontecendo alguma coisa, verificar se fisiologicamente, né, biologicamente está tudo certo, beleza? Então, assim, muito da minha fala aqui hoje vai ser: descartei qualquer problema físico, tá? Descartei qualquer problema físico e aí tá acontecendo a ansiedade comigo. Então, é nesse sentido que eu vou falar aqui o tempo todo, tá, gente? Se eu não tô me sentindo legal, se eu tô sentindo alguma coisa e tal, eu tenho que ir pro médico mesmo. Mas então, é muito importante que vocês entendam que a minha fala é a partir do momento que você descarta qualquer problema físico, tá bom? Então, beleza. Sabe o que acontece, gente? Muitas pessoas, elas conhecem, elas sabem os sintomas psicológicos da ansiedade. Então, por exemplo, você sabe que a ansiedade te faz ter medo constante, que faz você ter aquela necessidade de controle, o nervosismo, a irritabilidade, a preocupação exagerada, né? Problemas para dormir, agitação, dificuldade de concentração, os problemas acelerados, os pensamentos acelerados. Olha o meu pensamento acelerado aqui também. Então, gente, os sintomas psicológicos, emocionais que eu descrevi aqui, a maioria reconhece, né? A maioria de vocês sabe, né? Que é aquela coisa mesmo que a gente está acostumado no nosso dia a dia a reconhecer. Mas e os físicos? Será que vocês sabem mesmo reconhecer os sintomas físicos? E aí, é isso que eu quero explicar aqui hoje para vocês, como eles começam, por que eles começam, para que vocês saibam lidar melhor com esses sintomas na hora que eles começarem a aparecer. E até mesmo para quando, se for alguma pessoa que você ama do lado, né, tendo uma crise de ansiedade, alguma coisa assim, que você possa ajudar de uma forma melhor, tá? Então, assim, vamos lá. O que acontece? Tudo começa quando o nosso cérebro percebe uma ameaça, tá? Uma ameaça, um problema. Essa ameaça, ela pode ser real, ela pode ser imaginária. Essa ameaça, ela é percebida pelo nosso cérebro, de que forma, por exemplo? Pelos nossos sentidos, né? Pela nossa memória.
Tipo, quando você reconhece, né, que uma situação que você está vivendo, desafiadora, é algo que você já passou se repetindo. Então você vê isso como uma ameaça. O cérebro reconhece também pelo aprendizado. Então, por exemplo, você aprende, né, ensinado pra gente que é perigoso andar numa rua escura à noite sozinho, principalmente se a gente for mulher, né? Então a gente aprende a isso. E aí você fica com aquele medo de que algo ruim pode acontecer, né? Então você fica mais alerta, tensa, naturalmente numa situação dessa, porque você aprendeu isso, que é perigoso. Então, uma parte do seu cérebro chamada amígdala, tá? Não é a da garganta. Ela é ativada. Aí vem a adrenalina, vem o cortisol, que é o hormônio do estresse, eles são liberados no organismo. E isso acontece, gente, de forma inconsciente, é automático, é o sistema do nosso corpo, tá? Então, assim, a gente não pensa para isso acontecer, não, a gente não precisa pensar para isso acontecer. É um mecanismo evolutivo da nossa espécie de sobrevivência. Então, como é que vocês acham, por exemplo, que o homem das cavernas fugia dos animais e tal? Era esse sistema que estava sendo ativado, entende? Então, por isso que eu sempre falo aqui, gente, que não é possível e nem é bom eliminar a ansiedade, tá? Ela nos protege quando a gente está diante de um perigo real. Então eu fico falando, gente, para de brigar com a ansiedade. Fica, eu não quero sentir ansiedade. Não, a ansiedade ela é importante. Ela só precisa ser dosada, tá? Deixa eu colocar o tempo aqui para não me perder. Então, essa ativação que eu estou explicando aqui para vocês, gente, liga seu corpo de forma automática. É automático isso, tá? Como eu expliquei, porque o corpo, o que acontece? O corpo ele vai responder como luta ou fuga diante de uma ameaça, entende? Então é mais ou menos o que acontece, por exemplo, quando você está aguardando o sinal de largada de uma prova de corrida. O seu corpo não fica todo preparado, até a postura, nossa, não fica assim para a corrida, por exemplo? Então é o que pode acontecer também, por exemplo, quando você avista um cachorro bravo correndo atrás de você na sua direção. Você vai pensar o que você vai fazer? Não, esse circuito ele vai ser ativado, entende? Ou quando você, por exemplo, quer ver uma outra situação que esse circuito ele é ativado? Vamos supor que você tem medo de falar em público, tá? Vamos supor, quem aí tem medo de falar em público, né? E aí você está aguardando uma ligação, por exemplo, também. Aí você interpreta que a pessoa não ter ligado ou não ter te mandado uma mensagem é que alguma coisa deu errado, tá? Então, provavelmente, você não vai pensar muito, tá? Você simplesmente, como seu cérebro percebeu isso como um problema ou como uma ameaça, esse circuito de resposta, ele vai ser ativado, entende, gente? Então, assim, seu corpo, ele vai se preparar para dar uma resposta de luta ou fuga diante da situação. E isso não é só psicologicamente que acontece, tá? É emocionalmente também que acontece essa preparação de luta ou fuga, tá bom? Então, assim, o primeiro efeito desse circuito ativado no seu cérebro vai ser o quê? Você não consegue tirar o foco da situação. Você não consegue parar de pensar no problema, você só consegue prestar atenção no problema. O seu cérebro está todo direcionado para te ajudar a resolver isso. Então, realmente, o que vai acontecer? Que é importante que a gente entenda aqui hoje. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. O que é importante que a gente perceba? Que você realmente vai ficar atento a todas as coisas que estão acontecendo no seu corpo. Você vai perceber o que está acontecendo. Então, nessa hora, o que pode acontecer? A primeira coisa que vai acontecer é o seu pulmão. Essa descarga de adrenalina que eu tô falando aqui, da ansiedade, faz com que você fique com aquela respiração mais rápida. Sabe? Assim, mais rápido. E aí parece que você tem a impressão de sufocamento, parece que você quer falar e não sai, né? Parece que falta ar, né? Então você pode ter aquela sensação de fraqueza, de desmaio. É uma sensação, não é? Que tá perdendo o controle do corpo, não é verdade? Então é por isso que se você estiver mais ansioso, mais ansiosa, pode começar a parecer que está faltando ar,
Entende? Porque você tá com essa respiração mais curta. Essa adrenalina tá toda indo pro seu pulmão. Entende? Tá entrando mais oxigênio, percebe? Então, assim, você vai ficar com a perna bamba. Muitas pessoas relatam, por exemplo, essa sensação de quando tem que se apresentar assim em público, quando você tá no trabalho. Não é verdade? Isso acontece com vocês? Aperta o coraçãozinho aí. Porque é muito oxigênio indo pro seu pulmão. Isso fica desequilibrado, isso, entende? E aí, por que, por exemplo, quando você está ansioso, ansiosa, você tem a tensão muscular, você sente a tensão muscular? É porque vai mais sangue para os seus músculos, tá? Então, lembra que seu corpo está ativado para a luta ou para a fuga, né? Então, para correr, né? Lembra dos tempos primitivos, da caverna lá? Imagina, né? Então, você tinha que correr, só restava para você correr. Né? Então é por isso que a gente fica com a pele gelada, pálida. Por quê? Porque todo o sangue nosso para esse mecanismo de luta e fuga foi pro músculo. Entende? Foi pro músculo para te ajudar a se defender fisicamente mesmo. Geralmente, o que acontece também? A temperatura aumenta, a gente começa a suar, a saliva começa a diminuir, a boca fica seca. Olha só como é que o nosso corpo é super inteligente, gente. Aumentam os batimentos cardíacos, parece que o coração está saindo pela boca, aumenta a pressão arterial. Então, é por isso que numa crise de ansiedade, você vai ficar com aquela sensação de nervos à flor da pele, sabe? Parecendo que você está infartando até ou algo parecido, porque o seu corpo está todo alerta para você se defender. Vocês estão entendendo como é que funciona esse circuito? Aperta os coraçõezinhos aí para eu saber. Então, esse circuito, essa resposta de luta e fuga que eu estou falando aqui do nosso cérebro, ele também chega, sabe aonde? No nosso intestino, tá? Então, no nosso estômago também pode acontecer. Então, aí dá aquela sensação de vômito, dá a sensação de enjoo, tá? Pode acontecer da queimação no estômago, né? O refluxo, você pode ter diarreia. Algumas pessoas ficam com o intestino preso, né? O intestino solta ou trava, né? Que a gente fala. E aí você pode pensar, o que acontece na maioria das pessoas que não sabem desses sintomas que eu estou explicando aqui, físicos da ansiedade. Aí ela começa assim, nossa, mas será que eu não estou me alimentando direito? Né? Que eu tô com algum problema? Aí começa a ir nos médicos, né? Mas pode ser o quê? Essa ansiedade crônica constante, né? Que fica o tempo todo ativando, fazendo isso com você, entende? Então vocês estão conseguindo perceber isso, tá? Tem muitos sintomas no corpo da gente, muitas coisas que começam a aparecer que nem sempre as pessoas identificam como ansiedade, as pessoas não sabem. Se você fica, tá? Vamos combinar, se você fica o tempo todo enxergando tudo o que acontece à sua volta, como qualquer acontecimento novo ou desafiador, né? Qualquer coisa nova, qualquer problema que você tem, você começa a enxergar isso como uma ameaça, tá? Esse circuito vai ser ativado no seu organismo o tempo todo. O tempo todo. Então, se seu cérebro interpreta tudo que acontece na sua vida dessa forma, né? Se você tá com essa ansiedade crônica, o seu corpo todo vai responder. Todos os seus órgãos vão sentir isso, entende? Então, aí pode ser que você fique pulando mesmo de médico em médico, achando que tem algo errado no seu organismo, tá? E a questão é, na verdade, o seu cérebro tá ativando essa resposta de luta ou fuga no seu corpo o tempo todo, e está sobrecarregando os seus órgãos, entende? Então, entende como é que está tudo interligado, gente? Está tudo interligado. O nosso sistema mente-corpo é espetacular, não é verdade? Eu nunca vi um sistema tão perfeito, né? Então é por isso que quando você está muito ansioso, por exemplo, muito ansiosa, esse circuito pressiona a sua bexiga, né? E aí toda hora você fica com vontade de fazer xixi. Não é verdade, gente? Então, assim, você já percebeu que às vezes se você fica muito tenso, seja por conta de uma reunião, de um encontro importante, não dá vontade de fazer xixi toda hora? É esse circuito de resposta, tá? Que tá ativado. Entretanto, esse circuito não
funcionar é prejudicial quando você realmente está diante de uma ameaça. Aí, só que o que acontece? Você consegue perceber o estrago, o desgaste que ele causa, se ele fica fisicamente, psicologicamente, você consegue perceber o desgaste que causa, né? Isso tá ligado o tempo todo? E aí, é por isso, gente, que às vezes, por mais que você faça atividade física, por mais que você se cuide, por mais que você cuide da sua alimentação, você fica tão cansado, entende? Porque o seu corpo está sobrecarregado com toda essa adrenalina, com toda essa pressão. E aí você pode, por exemplo, ter uma dificuldade enorme para dormir, tá? E aí aquela coisa, você fala assim, meu Deus, o dia foi super puxado, eu preciso descansar, mas como você tá com esse circuito ligado, né? Você tá com esse pensamento acelerado e sentindo tudo isso que eu tô falando no corpo, você não vai conseguir dormir. Seu cérebro tá entendendo. Ela não pode dormir porque ela precisa se defender disso aí que ela tá pensando que é uma ameaça, que é um problema. Como é que o corpo desliga se você está com tudo isso ativado, entende? Então, às vezes, é muito por causa disso que você não consegue desligar mesmo, não consegue, fica travado. E aí, o que acontece? Isso te atrapalha a ter calma para resolver os problemas, a racionalizar as coisas, né? Te atrapalha a conviver com as pessoas, porque a pessoa mal falou alguma coisa, você já está pensando no que você vai responder, você não consegue responder de forma equilibrada, calma, sabe? A sua escuta não fica ativa, né? Porque você tá na luta e fuga o tempo todo, entende? Então aí é por isso que às vezes você não se concentra no seu trabalho, você tem dificuldade. E aí, gente, que tá o problema da ansiedade. Essa é a ansiedade que dá problema, porque não dá para você ficar sentindo isso o tempo todo. Sua mente, seu corpo entra em pane mesmo. Né? A Gabi tá falando aqui, ó, o corpo já tá super cansado e a mente tá a 1000 por hora, você não consegue descansar, entende? Então, gente, é como se você transformasse, sabe o que eu me lembro? Sabe aqueles alarmes com defeito? Que quando passa um mosquito e aí ele é ativado, sabe? Sabe aqueles bichinhos, eu acho que tem uns bichinhos de pelúcia que aí quando você passa na frente, aí ele faz fio-fio, sabe? Aquelas coisas assim. Essa ansiedade que eu tô falando aqui, que ativa todo esse mecanismo que eu tô explicando para vocês, é isso. É que a ansiedade, ela se torna tão frequente, tão crônica, que faz com que você fique com esse alarme ligado, disparando por qualquer coisa o tempo todo. E é isso que causa muito sofrimento pra gente, desgaste físico, psicológico, porque você está sentindo isso a todo instante. E muitas vezes você não tem consciência disso. E aí o que eu quero mostrar aqui pra vocês hoje, e que eu gostaria muito que vocês entendessem, tá? É que quanto mais vocês brigam com essa resposta automática do corpo de vocês, tá? De luta e fuga que vocês estão e que a gente não racionaliza isso, provavelmente mais ansiosos vocês vão ficar. Entende? Mais ansiosos vocês vão ficar. Então não é o segredo, gente. Qual que é o segredo? Não é para você brigar com esse circuito, mas você aprender a lidar com esses sintomas físicos, tá? Então, assim, é essa questão que a gente tem que pensar, né? Como é que eu faço para lidar com esses sintomas, para aprender a lidar com esses sintomas, tá? Então, vamos supor, você tem uma reunião, tá? E você está percebendo que os sintomas físicos da ansiedade estão no seu corpo. Todos aqueles sintomas físicos que eu falei, agora você já sabe que é ansiedade, que você não está tendo um piripaque, né? Então, a sensação de tontura, a bambeira nas pernas, né? Aí você tá gelada e você fica achando que tá perdendo o controle do corpo, né? Tá com aquela cólica, né? Aquela coisa toda. O que você faz? O que você vai fazer? A primeira coisa que eu quero que você se lembre, tá? Isso é o seu cérebro tentando te proteger, ok? Você vai lembrar disso, é o cérebro tentando te proteger. Que essa sensação, ela não dura para sempre, não dura para sempre e que não é perigoso, tá?
Tudo isso que eu estou explicando aqui, conforme pesquisas científicas, de vários experimentos, né, que já foi estudado há muito tempo, isso geralmente, uma crise de ansiedade, que é o que eu estou falando aqui, ela gira em torno, ela dura geralmente de 10 a 30 minutos, tá? Então, é importante que você saiba que você saiba disso que eu tô falando aqui, que tem essa duração, que é geralmente no máximo 30 minutos que vai acontecer, porque aí você sabendo disso, esse medo e essa ansiedade, ó, vai começar a baixar. Então é fundamental você ter conhecimento disso, e por isso que eu falo que o conhecimento transforma, porque na hora que começar a vir a isso, você vai falar assim, opa, olha a ansiedade vindo, ok, daqui a alguns minutos ela vai passar. Entende? Então, a dificuldade que a maioria das pessoas sente, gente, eu entendo perfeitamente, porque eu também já senti isso, né? Todo mundo sente ansiedade, né? A questão é, a maioria sente como se os sintomas fossem para sempre. Só que os sintomas, eles não duram para sempre, você fica achando que você vai ter um troço mesmo. Só que é importante que você entenda que não dura para sempre. Então, assim, é isso que eu estou explicando aqui, gente. Em minutos, isso vai passar. Eu não posso precisar para vocês quanto tempo vai demorar. Ah, Pri, vai ser 10 minutos? Vai ser 15 minutos? Eu não sei. Mas você lembra, você precisa lembrar que vai passar. É tipo, gente, o que eu estou querendo dizer aqui, é o que acontece quando a gente vai começar a falar para alguém. Vamos supor, eu tenho medo de falar em público. Então, toda vez que eu tenho que falar em público, que eu tenho que me expor, às vezes numa reunião, num trabalho da faculdade, qualquer coisa, começa a vir os sintomas físicos da ansiedade. A sua respiração fica ofegante, geralmente você fala muito rápido para ficar livre logo, para poder sair daquela situação, porque o que a ansiedade faz? A ansiedade faz que a gente tenha comportamentos de evitação. Então, se eu tenho medo de falar em público, eu vou falar rapidinho para poder fugir da situação logo. Só que aí o que acontece? Você começa a falar para as pessoas. Aí você começa a observar o ambiente, ver que ninguém está fazendo cara feia para você, ver que as pessoas estão gostando, ver que ninguém está com tomate na mão para jogar em você. Né? E aí o que acontece? Tá todo mundo calmo, tá todo mundo sentado, tá todo mundo interessado, né? As pessoas estão olhando para você não porque você tá fazendo alguma coisa errada, é porque elas estão interessadas no assunto, né? Então aí você começa a o quê? A normalizar. Ok, as mãos às vezes ainda vão ficar um pouquinho geladas, né? Você ainda vai estar suando um pouquinho, mas aí o que acontece? Essas respostas do corpo você não controla, entende? Mas você saber desse circuito que está ativado, que em algum momento ele vai parar, vai fazer a diferença, entende? Então é isso. Vocês estão conseguindo entender como é que funciona esse circuito? A questão é, vamos combinar, sentir isso é ruim? É ruim. Nossa, é muito ruim, é fato. É ruim mesmo, é verdade, eu concordo. Mas sempre passa. Sempre passa, entende? Então, se eu não lembro disso, a ansiedade aumenta. Eu perco o controle realmente. Entende? Se eu não sei disso tudo que está acontecendo no meu corpo, eu vou achar que eu tenho que me defender, percebe? Então, as crises não são algo racional como a gente pensa, como a maioria pensa. E aí a pessoa entra num perfeccionismo muito grande, numa autocrítica muito grande, né? Nossa, eu não tenho controle. Nossa, por que toda vez eu fico assim? Isso é automático, gente. Isso é automático. Então, assim, vocês conseguiram entender isso hoje? Eu quero muito que vocês saibam disso e que na hora que vocês falam assim, não, Pri, eu tô tendo... Na hora que eu começo a ter os picos de ansiedade, eu lembro daquela live que você fez e aí eu lembro que em minutos vai passar e que vai ficar tudo bem. Entende? Então, assim, caso você ou alguém que você ame tenha uma crise de ansiedade, tá? Não ajuda a ficar perguntando, o que você tá sentindo? Porque o que acontece? Como o sistema dela, o cérebro dela está todo voltado para essas situações do corpo que está acontecendo aqui, né? A pessoa ela vai prestar mais atenção ainda nessas coisas que estão acontecendo no corpo e vai travar. Ela vai se apavorar mais ainda. Então não ajuda a perguntar, nossa, o que você está sentindo? Sabe? Não ajuda a focar nos sintomas ou falar sobre isso.
tá? Isso pode acontecer que às vezes você, né, deixa a pessoa mais nervosa e mais agitada ainda. Não ajuda também, tá, gente, a pessoa você ficar assim, fica calma, porque o corpo tá ligado todo nesse sistema de resposta, de luta e fuga. Lembra que eu tô falando? Então tá tudo ligado. Então ela realmente está sentindo tudo isso no corpo. Ela tá sentindo isso no corpo. Nessa hora, o que ajuda? Ajuda você pedir para a pessoa respirar mais devagar, tá? Por mais que ela esteja, respira mais devagar. Vamos respirar junto? Isso ajuda demais, tá? Você prestar atenção na sua respiração, buscar respirar mais pausadamente, tá? Essa respiração pausada, mais profunda, tá? Ela te ajuda a recuperar o controle do corpo que tá com esse circuito de todo ativado, a todo vapor. Então, sabe o que isso me faz lembrar? Me faz lembrar aquela respiração pausada da Hortência. Vocês lembram? Ai, gente, eu tô velha. Será que vocês conhecem? Todo mundo que tá aqui conhece a Hortência? Eu espero que sim, né? Porque ela é maravilhosa, né? Jogadora de basquete. Vocês lembram que é clássico dela, quando ela tinha um arremesso, assim, importante, né? O ponto do jogo. E você pode reparar isso em outras pessoas do esporte também. Quando vai bater um pênalti, alguma coisa assim. A pessoa não faz um negócio assim, ó. E essa é bem da Hortência mesmo. Ela fazia muito. Soltava a respiração, porque aí, ok, eu estou com medo, mas eu tenho controle, entende? Então, assim, o que eu descrevi aqui pra gente hoje, gente, são sintomas de crises da ansiedade, que podem ser aí leves ou moderados, né, no seu dia a dia, o que pode, às vezes, estar ficando mais grave, tá? E que você precisa cuidar, por quê, tá? Porque essas crises, se você não cuidar, se você não prestar atenção em tudo isso, se você não olhar para os seus pensamentos, tudo isso, porque muitas das coisas também tem esse circuito ativado, mas tem também qual a qualidade dos seus pensamentos, tá? E às vezes você tá nisso de uma forma tão crônica que você nem sabe me responder isso. Como é que estão os seus pensamentos? De tão acelerado que você já tá e de tão que seu corpo tá viciado nesse circuito, tá? Então, assim, é muito importante que você busque cuidar disso, vocês busquem cuidar disso, porque esses transtornos, essa ansiedade que é crônica e que fica ligada o tempo todo, ela pode acabar gerando outras coisas muito mais graves, crises de pânico, outros transtornos, sabe? Que são muito mais prejudiciais e complicadas de lidar do que a ansiedade, tá? A ansiedade crônica, gente, é um ciclo, tá? Que começa pelos pensamentos, que gera sensações, tá? Os sintomas físicos e psicológicos que vão ser ativados pelo nosso cérebro de forma automática e que geram os comportamentos, as ações que nem sempre te auxiliam no dia a dia, que mais te prejudicam do que qualquer outra coisa. A ansiedade, gente, também pode ter uma predisposição genética, tá? Ela pode ter uma predisposição genética. E por isso, buscar o tratamento para lidar com a ansiedade é tão importante, tá? O que te ajuda a lidar com sintomas da ansiedade de uma forma mais leve, o que acontece? É você investir num combo de autocuidado, tá? Então, assim, terapia, técnicas de respiração, yoga, atividade física, uma alimentação equilibrada. Tem muitos alimentos que auxiliam na questão do controle da ansiedade, né? Porque o que acontece? Outro dia eu falei aqui que nós somos como uma grande colcha de retalhos, né? E assim, são vários retalhos, né? Que somados garantem a nossa saúde como um todo. Então, é a terapia que eu faço, é eu cuidar da minha saúde, é a minha alimentação, é a minha espiritualidade. Tá vendo? É atividade física, são vários retalhos que vão fazendo essa colcha que nós somos, entende? Então o nosso problema costuma ser, sabe o quê? A gente pensa que um retalho elimina o outro. Então, por exemplo, se eu cuido da minha alimentação e se eu faço atividade física, se eu tomo medicação, eu não preciso fazer terapia, eu não preciso cuidar da minha espiritualidade, eu não consigo cuidar... não preciso cuidar das outras partes. Só que assim, gente, tudo começa pelos pensamentos. E seus pensamentos estão te fazendo acreditar que tudo é uma ameaça. Entende?
Porque você tá achando que tudo é ameaça, tudo que vem para você, a pessoa que chega para conversar com você, o seu chefe que vai te pedir alguma coisa, tudo vira uma ameaça, sua mãe te falar alguma coisa vira uma ameaça. Então percebe que aí esse circuito de luta e fuga fica o tempo todo ativado? Então assim, se você sofre também por antecipação, né, com um monte de pensamentos acelerados, negativos, crenças limitantes, como é que melhora? Como é que vai melhorar, gente? Entende? Então, gente, assim, eu espero que essa live aqui de hoje vocês tenham aprendido, né, a identificar os sintomas físicos da ansiedade. Lembrem que isso não é perigoso, tá? Não é perigoso. Sim, são sintomas muito ruins de sentir, tá? Mas eles sempre passam, tá? Então é a questão de você buscar aprender a lidar com eles, que vai fazer a diferença para que você fique bem, para que você tenha realmente uma vida leve, apesar da sua ansiedade. Não é mais para brigar com a ansiedade, gente, é para aprender a lidar com ela de forma saudável. E aí, gente, como eu fiz na semana passada, eu vou dar um presente para as pessoas que estão aqui. Quem fizer um print e me marcar, né, colocar lá nos stories o que achou legal na live de hoje, tem que me marcar, tem que colocar lá o arroba, senão eu não vejo, tá? Eu vou dar um presentinho para vocês, tá? E esse presentinho é diferente do da semana passada, é um presente exclusivo também. Então, o que vocês fazem? Faz um print aqui da live, tá? Vou parar um minutinho, ó. Faz o print da live, coloca alguma coisa que vocês acharam muito legal, que foi enriquecedor para vocês, tá? Porque isso ajuda outras pessoas também, né, a conhecer o meu trabalho, a descobrirem tudo isso que a gente está conversando, de ansiedade, às vezes elas não sabem, tá? E se eu fosse vocês, não perdi essa oportunidade. Você me marcou, fez o print, colocou o arroba lá, eu vou olhar lá e vou mandar o presente aqui para vocês por DM, tá? Deixa eu olhar aqui os comentários, se tem alguém com alguma dúvida, alguma questão. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa eu ver aqui. Qualquer coisa vocês repetem, tá? Se eu não ver, deixa eu ver. Aqui muitos comentários falando que é isso que acontece mesmo. Que live perfeita. Oh, muito obrigada, Regina, Gabi, Caio, Vanessa, Heloísa, que legal. Olha a Heloísa falando aqui, dormir é sinônimo de entrega. Tá vendo? Olha. Aí se a gente fica em vigília com ansiedade e afins, não dorme realmente. Michelle, Luísa falando, essa live tá maravilhosa, vou mandar aqui por esse aviãozinho para minhas amigas ansiosas. Fala para assistir, eu vou colocar aqui, tá? A Vanessa falando, realmente, os sintomas parecem, né, que vai durar eternidade, né? Os sintomas da ansiedade é muito ruim mesmo, gente, não é fácil, tá? A ansiedade não é frescura, muitas pessoas pensam que é frescura e não é. Isso, olha só, ajuda também em relação a você controlar a sua ansiedade, aprender a lidar com ela, ajuda também para você se alimentar de forma mais equilibrada, né? Olha, eu acho que não tem nenhuma questão, né, gente? Respirava até passar. Olha só vocês relatando as experiências de vocês, que legal, gente. É triste mesmo, Lilian, esse perfeccionismo, essa autocrítica que a gente fica por conta da ansiedade. E tá vendo, gente, tem muita coisa que acontece no nosso corpo e a gente não controla. E a gente fica achando que a gente é fraco, que a gente não tem inteligência emocional, sendo que isso são mecanismos de sobrevivência evolutivo do nosso corpo e a gente não sabe. Aí a gente não sabe, a gente fica brigando, né? Aí, ó. Dizer para uma pessoa nervosa que ela tá nervosa não diminui o nervosismo, com certeza não. Minha mãe aqui entrou, Lucimar, gente, Luciana, Andréia, foi excelente, que bom que vocês gostaram, Elisa. Gente, então é isso. A ideia é que a live seja mais rapidinha, tá? Para vocês ficarem liberados pro domingo de vocês, tá? Um bom domingo para vocês, bom almoço. Se eu não respondi alguma coisa, se ficou alguma dúvida aqui, que às vezes a pessoa fica meio sem jeito de colocar aqui, pode me mandar por DM, tá? Eu abro geralmente a caixinha de perguntas. Usem as caixinhas de perguntas, gente, quem quiser, tá? Pode me mandar a pergunta que eu respondo, coloca lá na caixinha, tá? Ninguém vai ficar sabendo, tá bom? Um ótimo domingo para vocês.
Tudo de bom, boa semana e tamo junto, tá bom? Grande abraço para vocês, gente. Muito obrigada pelo carinho e todos que ficam aqui comigo. Chamem os amigos, né, para participarem, para conhecer isso tudo que eu tô falando aqui, porque conhecimento liberta, né, gente? Transforma. A partir do momento que a gente sabe disso tudo, a gente tem ferramentas de inteligência emocional para lidar com a nossa ansiedade, tá? Bom domingo para vocês, meus queridos, Michele, Lu, Lilian. Beijos para todos. Até mais, gente!